vida sobre a perspectiva do reino de Deus. Eu não sei quantos estiveram aqui 2 semanas atrás, nós começamos essa série, ela é baseada nos ensinamentos de Jesus do Sermão do Monte, mais especificamente nas 8 bem-aventuranças pronunciadas por Cristo. O nosso desejo com essa série é que a gente possa junto descobrir como é viver uma vida sob a perspectiva do reino de Deus, porque o Sermão do Monte, como eu falei há 2 semanas atrás, talvez seja uma das passagens mais conhecidas de Jesus, mas talvez e possivelmente uma das mais mal compreendidas. Então, o que o Senhor Jesus quis falar quando ele se assentou para ensinar os seus discípulos? E esses são 3 pontos que nós falamos na primeira semana, e eu gostaria de colocar aqui, porque isso tem que ficar claro para a gente poder entender o contexto do Sermão do Monte que você vai passar aqui. Vê se consegue descer um instante. Aí, vamos lá, mais um. Está desligando. Bom, pode mudar aí, pode descer mais um. Primeira coisa que é importante nós termos claro em mente, você precisa ter claro em mente quando a gente está falando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ou da montanha foi pregado especificamente e primeiramente para discípulos. A gente leu o texto onde que nós vemos que em Mateus 4, Jesus está fazendo muitos milagres. Eu não sei quando se lembra, a gente leu esse texto, multidões vêm até Jesus. Gente, é espetacular, que a Bíblia fala que todas as pessoas que vinham Jesus ele curava, não eram algumas, todas, e ele libertava essas pessoas. Então a fama de Jesus começou a se espalhar, multidões começaram a vir atrás de Jesus. E aí no capítulo 5 nos é falado assim: vendo as multidões, então Jesus viu as multidões, ele subiu ao monte e assentou-se. Então, como se Jesus olhasse para a multidão, ele sobe ao monte e se assenta. E aí ele fala que ele começa a ensinar. E os seus discípulos aproximando-se dele, né? Então, os discípulos se aproximam dele e ele começou a ensiná-los. Então, o Sermão do Monte, ele é primeiramente e especificamente para discípulos. Na multidão pode haver discípulos, mas nem todas as pessoas que estão na multidão, elas são discípulos de Jesus. Jesus curou a multidão, Jesus fez maravilha na multidão, mas quando Jesus se assenta, sobe, se assenta e começa a ensinar, quem vem? Discípulos. Então, o primeiro ponto importante para você se perguntar se você é um discípulo de Jesus: você tem fome e sede dos ensinamentos de Jesus? Ou a gente está somente na multidão procurando as bênçãos de Jesus? O discípulo, ele está ali no momento das bênçãos, dos milagres, mas quando Jesus começa a falar, quando a palavra de Jesus começa a ser falada, o discípulo se assenta e fala: deixa eu ver o que Jesus tem para nos ensinar. Então a marca de um discípulo, que diferencia o discípulo da multidão, é que o discípulo quer ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que a palavra tem para dizer. Por quê? Porque ele quer se tornar igual ao seu mestre. E ele sabe que se ele não ouvir a palavra, se ele não se alimentar da palavra, ele não vai ser transformado. A segunda observação importante para nós fazermos sobre o Sermão do Monte: ninguém pode viver por si mesmo o Sermão da Montanha. Ninguém pode cumprir esse Sermão do Monte sem a ajuda do alto. Não é algo que Jesus falou assim: cumpra isso tudo e você vai se tornar um discípulo. E tem muitas pessoas que interpretam assim. Muitas religiões dentro do cristianismo, tem muitas pessoas que interpretam como se fosse algo que elas tivessem que cumprir para ser um discípulo de Jesus. Não. Somente uma pessoa que foi salva, regenerada, transformada, pode viver dessa forma. Na verdade, é o terceiro ponto. Essas 8 bem-aventuranças que Jesus fala são 8 características de um discípulo de Jesus. E não são várias características. Bem-aventurados mansos. Eu sou um discípulo manso, eu sou uma pessoa mansa. Nessa característica eu estou bem. Bem-aventurados humildes, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou pacificador. Não. São 8 características do discípulo de Jesus que foi salvo e regenerado. Deixa eu ver se o microfone está cortando um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Som. Okay. São 8 características de um discípulo que foi salvo e regenerado pelo sangue de Jesus. E aí, para você ter um bom entendimento, as 8 bem-aventuranças, elas funcionam como uma sinfonia. A primeira leva a segunda e leva a terceira. Elas não estão isoladas, elas não são 8 características isoladas. Uma característica leva a outra característica. Então, com esse entendimento em mente, vamos continuar o nosso estudo
capítulo 5, versículo 4, é bem curto, e o texto nosso, esse nosso texto de hoje, fala assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pelo momento que temos aqui, Pai, de poder, como família, como irmãos, adorar o teu nome. Nós temos esse momento de poder ouvir a tua palavra, que é a parte central do nosso culto, porque é a tua palavra que nos transforma, Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito possa estar no nosso meio, falando aos nossos corações, que o Senhor possa mesmo abrir as nossas mentes para entender aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Fala de acordo com o que o Senhor deseja, que eu seja vaso, instrumento do Senhor, e que cada pessoa possa receber aquilo que ela precisa ouvir do Senhor, para que ela cresça, seja edificada, exortada, animada nessa noite, Pai. Nós oramos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, eu não sei qual a sensação que você tem ao ouvir essa frase, mas o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção é que é um paradoxo. Quantos concordam comigo? É um paradoxo nessa frase. Jesus está falando o seguinte: bem-aventurado, a gente viu que é super feliz, mais do que feliz. Ele está falando mais do que feliz são os que choram. É meio contraditório, né? A palavra grega que Jesus usou para falar sobre esse choro, e não o chorinho, né? Estou com uma dor aqui, eu choro. Era uma expressão máxima para tristeza, para lamento, para um choro de luto. Aquele choro que quando a gente perde alguém querido, a gente chora do fundo da nossa alma. Esse é o choro que Jesus está falando. Então, imagine você, essa semana a gente saiu pela cidade, a gente foi distribuir uma garrafinha d'água como essa, e a gente colocou, amarrou uma cordinha e tinha um cartão escrito: você tem sede do quê? Né? E nisso a gente queria passar uma mensagem. Agora imagina se a gente fala assim: vamos sair pela cidade, a gente vai fazer uma faixa bem grande, ou um cartaz, e nessa faixa vai estar escrito assim: super felizes são aqueles que choram. Eu acho que as pessoas no mínimo falariam: não, peraí, feliz? Estranho, né? Feliz é quem chora? Talvez algumas pessoas, hoje a gente vive no politicamente correto, falariam assim: é bonita essa frase sua. Mas no fundo a pessoa falaria assim: essa frase é estranha, acho que esse cara não bate muito bem, né? Esse cara tá meio louco. Gente, o mundo, a nossa sociedade, ela considera tolice, ela considera uma loucura, ela considera ridícula essa afirmação de que feliz é quem chora. A filosofia do mundo, isso sempre foi, mas nos nossos dias eu acho que ainda está mais aguçado. O pensamento do mundo é o seguinte, mais ou menos dessa forma: organize a sua vida de uma forma que você nunca precise chorar. Esqueça as suas dificuldades. O pensamento do mundo é esse: esqueça as suas dificuldades, volte as costas para os problemas. Você já ouviu essa frase, certamente: as coisas já estão ruindo bastante, então seja tão feliz quanto você puder. Não é mais ou menos esse pensamento do mundo? Não, vamos rir, gente, as coisas já estão muito difíceis, para que a gente vai se entristecer? Né? As coisas estão duras demais. Nós vivemos em uma busca desenfreada pela felicidade. Ah, Mateus, é você que está falando isso? Eu acho que todo mundo percebe isso, mas sabe quem começou a perceber isso? Pesquisadores e cientistas. Tanto que eles começaram a pesquisar sobre esse tema, que não era algo estudado pela ciência. E segundo um artigo da revista inglesa, acho que é inglesa ou americana, acho que é americana, Time, né? Eu acho que mais famosa do mundo, um artigo que chama A Busca pela Felicidade. Esse artigo fala, eu vou ler esse artigo: a busca pela felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro. Você junta dinheiro para ser feliz, depois você gasta dinheiro porque você quer ser feliz, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Aí o artigo fala, não sou eu que estou falando, ok? Essa visão, a gente está vendo a visão da sociedade sobre a busca pela felicidade. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Felicidade é como uma cenoura pendurada numa vara
de pescar amarrado ao nosso corpo. O que esse artigo está falando é que você alcança uma coisa, isso é verdade, quando eu formar, eu vou ser feliz. Aí a pessoa estuda, estuda 5 anos na faculdade, vira à noite, aí ela forma e fala, não, peraí, não estou feliz ainda. Mas se eu fizer minha pós-graduação, aí eu vou ser feliz. Aí vai lá, rala, estuda, faz lá. Não, eu não estou completamente feliz, mas se eu casar, eu vou ser feliz. Aí ela casa e descobre que o casamento em si, ele deixa a pessoa feliz, mas ele também muitas vezes vai te deixar infeliz. Né? Porque você não pode completar, não é outra pessoa que vai te completar. Tem muitas situações difíceis no casamento. E aí ela vai assim pro resto da vida. Então o que artigo está falando é que a felicidade é como se você tivesse uma vara de pescar aqui e uma cenoura na sua frente e você nunca consegue pegar essa cenoura. Aí ele fala, às vezes, com muito esforço, nós conseguimos dar uma mordidinha nessa cenoura, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para frente. Então ele está falando que a felicidade é como um truque. Você vai atrás dela e agora você pensa que vai ser feliz, você vai de novo. E aí, olha só, esse segundo parágrafo desse artigo é fantástico. Ele fala assim: e temos levado esse truque muito a sério. Vivemos numa época em que ser feliz é uma obrigação. As pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. E olha a definição que um escritor francês disse: a depressão é um mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço. Vou ler mais uma vez. A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço. Muitos de nós estamos fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros e sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está tirando um peso, uma fonte terrível de ansiedade. Isso, visão secular, graça comum, né? Pessoas que conseguem ver isso que a gente percebe tanto na nossa sociedade. Então, enquanto o mundo busca desenfreado a felicidade, e isso está provado, até os cientistas estão pesquisando sobre isso, Jesus vem e faz uma afirmação no Sermão do Monte: felizes são os que choram. Então, se o mundo considera a felicidade um truque, Jesus não está falando que felicidade é um truque. Jesus está falando que felicidade é real e que ela é possível. Mas aí ele fala que felicidade, quem é feliz, mais do que feliz, são os que choram. O que Jesus, gente, queria dizer com isso? Será que Jesus estava fazendo apologia ao sofrimento? Tipo aquele pensamento assim, de quando tudo vai mal, é que as coisas estão indo bem? De quando tudo vai indo por água abaixo, aí que você é bem-aventurado? Será que nós temos um Deus neurótico que deseja nos ver sofrendo? Mas você está falando feliz a quem chora? De que tipo de choro Jesus está falando? Essas perguntas vão guiar o nosso estudo de hoje. Primeira coisa, nosso Senhor não estava fazendo apologia ao sofrimento. Nós não temos um Deus neurótico que deseja ver o homem sofrendo. Muito pelo contrário, né? Quando nós olhamos no capítulo 4 aqui, nós vemos que ele estava curando todas as pessoas, que Jesus estava libertando todas as pessoas. Então Jesus era o Deus encarnado. Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Segunda resposta à nossa pergunta, né? Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Existem diversos tipos de choro. Eu posso chorar por ser abandonado pela minha esposa. Eu posso chorar por perder o emprego. Eu posso chorar uma dor de um luto por perder um ente querido, e é uma dor terrível, né? Às vezes devido à violência, às vezes devido a alguma doença. Tem vários tipos de choro. Tem gente que chora até porque o time perdeu. Espero que a gente não tenha pessoas aqui que choram quando o time perde. Então, existem vários tipos de choro. Será que é esse choro que Jesus está falando? Será que Jesus está falando que essas pessoas que choram quando perde o emprego, que choram quando é abandonado pelo cônjuge, será que é essa pessoa que Jesus está falando que é bem-aventurado? Será que é o cara que está chorando o luto, né, de um ente querido, é esse que é bem-aventurado? Não, também não. É claro que Deus pode, muitas vezes Ele nos consola na perda de emprego, Deus nos consola quando a gente perde um ente querido, mas não é esse choro que Jesus está
está falando nessa passagem. O choro que Jesus está falando aqui é outro. E existe outro tipo de choro também, interessante para a gente pensar. Nós podemos chorar por remorso, né? Nossos choros são muitas vezes mais frutos de remorsos do que de arrependimento. Um homem que muitas vezes chora porque a esposa descobriu que ele estava traindo ele por muito tempo, isso é um choro de arrependimento ou um choro de remorso? Ou um bandido que depois de fazer mal por muito tempo para muitas pessoas, sem nunca sentir piedade das pessoas, talvez até matando, tirando vidas, ele chora ao ser pego e ir para a prisão. Isso é um choro de arrependimento ou é um choro de remorso? Talvez nesse processo possa dar um arrependimento, mas possivelmente é um choro de remorso. Um político que é pego e descoberto que ele roubou bilhões, aí ele vai para frente das câmeras e para convencer o eleitorado dele que ele se arrependeu, ele faz aquele choro de crocodilo, né? Eu estou arrependido, eu não roubei, não fui eu. E aí ele faz aquele teatro, né? Então, muitas vezes os nossos choros são muito mais de remorso do que um choro de arrependimento. Mas, gente, nenhum desses choros é o choro que Jesus estava falando. O choro que Jesus estava falando não era um choro carnal, era um choro espiritual. Essa é a chave para a gente entender esse texto. Lembra-se da parábola que Jesus conta de dois homens que subiram para orar. Eu amo essa parábola, para mim ela é uma descrição perfeita do Evangelho. Jesus fala que por alguns que confiavam em sua... Então, algumas pessoas que confiavam em sua justiça e desprezavam os outros, Jesus chega e conta uma parábola. Dois homens sobem para orar. O primeiro dele era um fariseu. O fariseu era o cara que conhecia toda a Torá, toda a lei, sabia de cor, era um cara irrepreensível olhando externamente. E o segundo dele era o publicano. O publicano, talvez comparando nossos dias, é aquele político que você olha e fala, cara, eu tenho nojo desse cara. Talvez você pense na sua mente. Mas Jesus usa esse publicano na ilustração, na visão do povo da época, o publicano era essa pessoa. E aí Jesus fala que os dois vão orar. O fariseu, ao subir no templo, ele começa a orar. Olha a oração dele. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço. Olha como ele começa a oração: porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Agora veja a oração do publicano. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele não conseguia erguer a cabeça para o céu. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. A oração dele, pessoal, é essa. Deus, ele com a cabeça baixa batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E aí Jesus fala assim: eu lhes digo que esse homem publicano, ele voltou justificado para casa, e não o fariseu. O choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato da primeira bem-aventurança, de alguém que se reconheceu humilde de espírito. E se você não esteve aqui, quando nós falamos que humildade de espírito não é uma pessoa acanhada, uma pessoa tímida, uma pessoa com pouco interesse pelas coisas espirituais. Humilde de espírito, resumindo, é o cara que se reconheceu falido espiritualmente. É alguém que olha para si e fala assim: não, eu não tenho nada de bom em mim. Ele descobriu na palavra o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é imutável, o quanto Deus é reto, o quanto Ele é misericordioso, gracioso. E aí ele olha para si e vê o que o Senhor nos pede, e ele cai em si e ele fala: eu sou um falido espiritualmente. Não tem outra reação de alguém que se enxerga diante desse Deus e olha para si. Não tem outra reação. Na verdade tem a religião, é o fariseu que fala assim: eu estou cumprindo tudo isso, eu sou bom. Isso é religião. Ele está tão longe de Deus quanto o cara que está negando a Deus. Então, esse é um choro. Essa pessoa, esse choro que Deus está falando, que Jesus está falando, é o choro de alguém que se reconheceu falido espiritualmente. E que aí Jesus fala: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque o deles é o reino dos céus. Então ele se reconhece falido espiritualmente e ele chora.
Ele chora o choro de alguém que entendeu a pobreza espiritual. E esse choro, muitas vezes a gente liga ele ao nosso choro da conversão. Quando você a primeira vez teve encontro com Cristo, com a santidade de Deus, e aí você chora ao cair em si e vê que você não é tão bom quanto você pensava, e vê que você não consegue cumprir os mandamentos do Senhor como você pensava. Esse choro ele precede sim a conversão, mas esse choro também deve ser um choro vivenciado por nós durante toda a nossa caminhada cristã. Não é algo que acabou. O dia que eu me converti eu tive esse choro, mas agora, pro resto da minha vida, eu não posso ter mais esse choro de arrependimento, porque agora eu sou, se você começar a pensar assim, você vai se tornar um fariseu, porque agora eu posso cumprir a lei pelo meu esforço. Não. Quer ver uma prova? Lembra do grande apóstolo Paulo? Para mim, eu acho que possivelmente, depois de Jesus, assim, olhando, é difícil a gente medir, mas o homem que mais foi usado por Deus na face da terra, pregou o Evangelho ousadamente, as viagens missionárias que ele fazia, plantou igreja em toda a Ásia, várias igrejas, sofreu perseguição, foi usado por Deus por milagres. E aí você pega ele no capítulo 7 de Romanos, e aí ele começa a falar da tensão que existia dentro dele. Ele começa a falar assim, depois de ter feito muitas coisas, ele falava assim, que no íntimo dele, ele desejava, ele tinha prazer em fazer as coisas de Deus, mas que no corpo dele, ele via o desejo pelas coisas carnais. Os membros dele lutavam contra a mente dele. Era uma guerra da mente que tinha prazer nas coisas de Deus e do corpo. E aí muitas coisas boas que ele desejava fazer, ele não fazia, e as coisas más que muitas vezes ele não desejava fazer, ele fazia. Aí sabe qual é a conclusão que Paulo fala? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Apóstolo Paulo. Aqui quem está falando não é Paulo na conversão, não. É depois de ser usado tremendamente por Deus. Miserável homem que sou. E não é porque ele está passando alguma fase mal, não. Porque em Romanos 8, mais para frente, ele vai falar que a criação e a humanidade anseia por ser redimida por Deus, por ser regenerada, por receber o que é incorruptível. Deixa eu te perguntar, você alguma vez na sua vida já chorou esse choro espiritual? Não choro carnal, possivelmente você já chorou por muitas coisas, e eu já chorei por muitas coisas, mas você em algum momento da sua vida, você se lamentou diante de Deus e falou, miserável homem que sou, Deus, quem vai me libertar? Porque eu quero cumprir os seus mandamentos, mas quando eu vejo, eu já desobedeci, e talvez externamente não, ninguém sabe, mas no meu íntimo, como sou pecador, quão pecador eu sou. E se você olhar, a gente vai estudar só as 8 bem-aventuranças, mas se você olhar ao fundo o Sermão do Monte, Jesus começa a fazer uma releitura do que Moisés ensinou, e Jesus fala assim, vocês ouviram, não matarás, né? Deus quando tira o povo do Egito fala, não matarás, lá você resolvia no braço, aqui eu sou Deus que cuide de vocês. E aí Jesus fala assim, olha, você ouviu, não matarás, mas se você no seu íntimo, no seu coração, chama o sermão de todo, você já matou. Aí Jesus fala, você ouviu, não adulterarás. E aí Jesus fala, mas se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Aí Jesus fala, você ouviu, né? Ame seu irmão e odeie seu inimigo. Agora na ética do meu reino ame o seu inimigo. Porque o que você tem de mais se você ama o seu amigo? Gente, você acha que a gente consegue cumprir isso aqui no nosso braço? Você acha que Jesus está querendo que você cumprisse tudo isso no seu braço? O que Jesus está mostrando é o quão santo Deus é. Porque esse é o padrão de Deus. Deus não vai mudar, esse é o padrão dele. O Sermão do Monte é o padrão de quem Deus é. Os 10 mandamentos é o padrão de quem Deus é. Mas Deus não tem a falsa expectativa de que eu e você vamos conseguir cumprir isso na nossa força. Por isso Jesus veio e cumpriu tudo por nós. Então, o cristão é alguém que chora pelos seus pecados, chora diante da sua miséria. Mas contudo, o cristão não para por aí. Ele também chora pelo pecado dos outros. Gente, a dimensão da vida espiritual sempre passa pelo nosso próximo.
É algo feio quando a minha vida espiritual ela parece que é vivida só comigo, não passa pelo meu próximo. O crente, o cristão, ele preocupa-se com o estado da sociedade do mundo. E quando ele abre as páginas de notícia, né, qual você usa, ele não simplesmente bate com os ombros e fala: esse mundo está perdido, né? Esse bandido morreu, mas ele merecia. Porque é pecador. Alguém que se enxergou miserável espiritualmente nunca consegue olhar para um bandido que seja, para um político corrupto que seja, e falar se ele merece ser condenado. Claro, judicialmente pode merecer, mas merece perder a vida, merece o inferno. Todos nós merecemos o inferno. Então, o crente, ele lamenta-se por ver como as coisas vão. Ele lamenta por ver como as pessoas são capazes de desperdiçar a sua vida da maneira que elas desperdiçam. Não há como não chorar, gente, como muitas vezes nós vemos amigos íntimos, não é verdade? Pessoas próximas da gente, entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, achando que vai encontrar felicidade. Amigos desperdiçando a sua vida no álcool, em drogas, achando que ali vai encontrar felicidade. Não há como não chorar quando nós vemos pessoas queridas desperdiçando a sua vida. O Senhor Jesus chorou ao se aproximar do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro. Por quê? O que levou Jesus a chorar? Se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus ali, ele viu o quão horrendo, o quão terrível é a consequência do pecado, a morte. Ele se deparou com um grau máximo do pecado, que é a morte, provocada pelo pecado. Jesus então geme e chora diante disso, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro em breve. Ao contemplar a cidade de Jerusalém, não sei quantos se lembram dessa passagem, que havia ignorado a Jesus, ele chora porque aquela cidade tinha se tornado passível da sua condenação por rejeitar. Então, o cristão, ele chora pelos seus pecados, mas ele chora ao olhar a sociedade como ele está. Ele não bate de ombros e fala: são tudo pecadores, o mundo está condenado e eu não me importo com isso. Gente, um conselho aqui: cuidado, porque muitas vezes a gente está vivendo um tempo onde há muita justiça própria, muitas vezes a gente entra nisso. Então muitas vezes, quando essa parte política nem está difícil entrar, mas um político, quando o bandido é preso, quando morre, o cara que se enxergou, a pessoa que se enxergou miserável, ela nunca vai olhar para si ele merecia. Ela sempre vai olhar para si: eu merecia a mesma coisa do que ele. Se não fosse a graça de Deus me alcançar, porque eu sei que eu sou um miserável espiritualmente, sem Cristo. E Ele tem compaixão do seu próximo. Se você, por muitas vezes, tem julgado pessoas, talvez você nem conhece, pessoas ao seu redor, talvez você ainda não se viu como falido espiritualmente. Talvez você tenha achado que você tem conquistado esses méritos pelo seu próprio braço. E aí você não está entendendo nada do Sermão do Monte. Não é essa perspectiva que Jesus queria passar. O cristão chora porque ele tem o entendimento de que essa terra que a gente vive caótica não era o plano de Deus. E agora ele sabe o que significa o pecado. Ele sabe que a maldade, que a miséria, que o egoísmo é fruto do pecado. Ele chora por entender que Deus se aborrece e rejeita o pecado. Ele chora porque entende que o meu e o seu pecado trouxeram Cristo à terra e levaram ele à cruz. Quando ele vê Jesus na cruz, ele ressuscitou, ok, mas ele morreu. Ele entende que é culpa do seu pecado, da sua miséria. E Martin Lloyd Jones, o pastor inglês, falando sobre essa concepção, ele diz assim: essa atitude espiritual é a própria antítese, é totalmente contrária à atitude espiritual do mundo. É isso que a gente está falando. O mundo, ele olha de uma forma totalmente contrária. Ele fala assim: contemplemos aquilo que sucede no mundo. Vamos olhar aquilo que acontece no mundo, lá fora. Mesmo em períodos de guerra, os homens do mundo prosseguem na sua velha atitude, não querendo enfrentar a verdadeira situação e ignorando tudo quanto acontece ao seu redor, enquanto tentam se fazer felizes. O lema deles é o seguinte: descansa, come e tenha prazer. Jesus falou isso, Lucas 12:9. O mundo ri e então diz:
não devemos nos preocupar demasiadamente com as coisas. O choro espiritual é a atitude totalmente oposta a esse pensamento. A atitude do crente, ela é essencialmente diferente da atitude do homem mundano. Esses que choram, esse choro espiritual, são esses que Jesus fala que são bem-aventurados. Pois essas pessoas são bem-aventuradas, porque esses que reconheceram a sua miséria, o quão falido espiritualmente ele vai receber o consolo de Deus. Primeiro, ele recebe o próprio reino de Deus, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí ele chora e ele recebe o consolo de Deus. Eu não sei aqui quantos gostam de ser consolados. Todos gostam de ser consolados. Sabe naquele momento de dor, na perda de um ente querido, na perda de uma pessoa querida, ou você está passando uma dificuldade e você recebe uma palavra de consolo, um abraço que cura a alma, né? Vai lá dentro, uma pessoa querida que te dá um abraço, que fala palavras que vão direto ao seu coração. Não é bom receber esse consolo? Agora você pode receber, você pode entender, ou tentar entender quanto é bom ser consolado pelo próprio Deus, que conhece o profundo do nosso coração. Esses são bem-aventurados, uma vez que eles reconhecem a sua miséria. Então a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. Nós reconhecemos, nós não ignoramos a maldade do mundo, nós reconhecemos o nosso pecado e nós choramos. Quantos se lembram aqui do primeiro milagre de Jesus? Jesus vai ao casamento, o que acontece? O que acontece? O vinho acaba, né? E aí Jesus transforma a água em vinho. Jesus pede que tragam talhas, transforma a água em vinho. E quando as pessoas começam a beber aquele vinho, eles chamam o dono da festa e falam assim: quem é o responsável por essa festa? Porque o vinho melhor está agora no final. E a tradição da época era o seguinte: dá o vinho bom no começo, e depois que as pessoas vão ficando sem paladar e vão ficando talvez bêbadas, elas não vão perceber que o vinho de segunda qualidade está no final. Então Jesus, ele transforma a água em vinho. Mas, gente, o que Jesus estava fazendo ali era muito mais do que operar um milagre para mostrar o seu poder, ou operar um milagre para que a festa não se acabasse e os noivos se envergonhassem. Porque era uma vergonha para a época isso. Se você ler esse texto, Jesus, ele nos fala, o primeiro milagre dele, que ali ele estava trazendo um sinal do seu reino. A lógica de Jesus é a seguinte: é que o pecado, o mundo, nos oferece alegria, um prazer presente, mas que será amargo no final e será procedida pelo choro. Você pode sorrir hoje, você pode não se importar hoje, mas isso vai ser amargo no final, porque vai ser um choro eterno, né? Jesus falou diversas vezes sobre o inferno, e ele falou que o inferno há choro e ranger de dente. Então, se você crê em Jesus, se você crê na palavra dele, creia no que ele falou. Jesus está falando que a lógica do reino é que o choro, ele precede a alegria, onde por vezes nós cristãos abrimos a mão dos prazeres momentâneos. Nós abrimos mão dos prazeres dessa terra, sabendo que a alegria que vem depois é muito maior do que qualquer alegria que nós podemos experimentar nessa terra ou nessa vida. É melhor chorar por causa do nosso pecado hoje do que chorar as consequências do pecado diante de Deus eternamente. Felizes não são aqueles que estão se alegrando por causa do pecado, porque o choro na vida deles é certo, um dia eles vão chorar. Felizes são aqueles que choram por causa do seu pecado, pois temos a garantia de que receberemos o consolo de Deus hoje em vida e eternamente. Então, com isso em mente, eu queria te fazer duas perguntas, e a gente já vai encerrar aqui nossa palavra de hoje. Você já chorou esse choro espiritual em algum momento na sua vida? Você já em algum momento falou: miserável homem que sou, miserável mulher que sou? Você já caiu de joelhos, que seja espírito diante de Deus, ao olhar quão santo Ele é, quão pecador você é, Ele fala assim: eu sou falido, e chorou amargamente pelo seu pecado? Se não, se você nunca fez isso, peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos espirituais,
Que Ele abra o seu coração e que Ele te mostre o quão santo Ele é e o quão falho você é. Que Ele quebre o seu coração duro, porque essa é uma obra de Deus, não é uma obra nossa. Se você já fez isso, eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você desligou o seu celular, se desconectou de tudo, abriu a palavra de Deus e falou: Senhor, sonda meu coração? Igual o salmista fala no Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Gente, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos do Espírito Santo para nos sondar. A Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem é profundamente, tremendamente enganoso. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Então, quando você for orar, e a gente precisa fazer isso regularmente, fala: Senhor, através do Teu Santo Espírito, sonda meu coração, me mostra o quão falido espiritualmente eu sou. E faça isso com constância. A gente precisa fazer isso com constância para chegar diante de Deus. Esse não é um choro que você chorou somente uma vez na sua conversão, mas é um choro constante na vida do cristão.